quando a gente vai simular uma aposentadoria, né, o leigo vai simular a sua própria aposentadoria, o que normalmente ele faz? Ele entra lá no sisteminha do meu INSS, puxa aquele simulador, né, que tá lá, simula a sua aposentadoria, e ele entende ali, né, com aqueles dados, mais ou menos que data que ele se aposenta, quais requisitos que ele preenche, quais que ele não preenche. E, em tese, gente, seria excelente se ele te desse uma resposta satisfatória. Mas os dois casos que eu vou mostrar aqui para vocês demonstram que, infelizmente, gente, não só o professor, né, muitos segurados não podem confiar no simulador, mas, em especial, o professor. O professor e a professora não podem confiar no simulador de maneira alguma. Por quê, gente? Primeiro, tá? Deixa eu explicar para vocês o simulador. Esse simulador, ele pode servir, mas também às vezes não serve, para calcular o tempo de contribuição que você tem, a sua idade, né, que você já sabe também, quantos pontos você tem e quantos pontos que você tem que preencher em cada regra, tempo de carência, valores aproximados em algumas regras, então algumas informações ele te passa. Só que, gente, o simulador, ele não é confiável, porque ele não te conta algumas coisas. Por exemplo, ele não simula o tempo real que você tem de contribuição em algumas situações, como tempo especial, professor, né? Tempo de professor e pessoa com deficiência e outras situações. Por quê? Porque ele só simula, gente, tempo comum e aposentadorias comuns. Ele não mostra quando que você preenche requisitos da aposentadoria do professor. Ele não sabe que você é professor, ele não tem como saber porque não existe essa informação. O simulador é uma máquina. Então, como máquina, ele não pensa e não tem um espaço ali hoje, não tem como você colocar a informação de que você é professor. Por isso que as informações que ele te trouxer não vão ser reais, tá bom? Então, o professor não pode, sob hipótese alguma, simular a aposentadoria com o simulador do INSS, ok? Fora que, para além dessa situação do professor, ele não simula vínculos com pendências, tá? Em alguns casos, quando tem indicadores no CNIS de pendência, alguns vínculos com pendências ele não contabiliza corretamente, não considera vínculos de serviço público, e o professor é muito comum ter tempos trabalhados para o serviço público e utilizar na aposentadoria do INSS e vice-versa. Ele não simula tempo rural, ele não simula tempo de carteira de trabalho que perdeu, né, se perdeu ali no tempo. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com o simulador, tá bom? Outra coisa, gente, o simulador do INSS, ainda que ele calculasse a aposentadoria do professor, ele não avalia cenários futuros e mais favoráveis para aquele segurado. Então, ele não te diz, por exemplo, se você recolher um valor futuro maior, se você vai ter um benefício melhor. Ele não sabe se você teve algum processo trabalhista ganho. Ele não considera a possibilidade de recolhimentos em atraso, né, de tempos que você ficou sem recolher e eventualmente você possa fazer esses recolhimentos. E ele, como eu falei, não considera recolhimentos daqui para frente. Então, você fica ali meio que num cenário congelado, que o simulador não consegue te apresentar cenários possíveis e viáveis, tá? Fora, gente, que o próprio simulador, vou até aumentar essa parte aqui, ele não garante que a aposentadoria que ele próprio simulou será concedida. Então, é muito curioso que o simulador, ele simula uma situação, ele te passa uma informação, mas no final ele fala assim, olha, isso aqui que eu estou simulando, isso aqui que eu estou te mostrando, eu também não garanto, porque nem ele pode confiar na informação que está lá. E aí, isso está escrito no simulador, Este demonstrativo é uma simulação, por isso não garante o direito ao benefício. Algumas informações podem ter sido incluídas ou alteradas durante a simulação. Enfim, gente, o INSS, ele não tem a ferramenta mais viável, mais interessante para você simular a sua aposentadoria, tá? E eu vou mostrar casos aqui. Um caso muito triste, muito assim, que chama atenção mesmo. E um outro caso que
a professora já estava um pouco mais orientada e conseguiu reverter, tá? Olha só esse caso, gente, olha isso. Esse professor, isso aqui são prints que eu tirei de um simulador, tá? Esse caso simulado aqui seria de um professor, tá? Que tem ali 33 anos de tempo e 7 meses, 96 pontos até a data da reforma. E aí depois eu tenho ali o INSS dizendo que ele não pode se aposentar por tempo de contribuição, que ele não pode se aposentar por pontos, que ele não pode se aposentar pela transição do pedágio de 100%. E ele simula algum valorzinho ali, mas ele diz ao mesmo tempo que ele não pode optar por essa aposentadoria. Esse xizinho vermelho quer dizer que não pode, tá? Que não atingiu os requisitos. E aí, beleza, né? Nós temos aqui um valor de 4.500, um valor de 5.100, que o simulador tá meio que simulando, mas dizendo que não tem direito. Ok, isso foi feito esse ano, tá? Essa simulação foi retirada desse ano, então é uma informação bem atual. E aí, quando faz o cálculo, né, usando as mesmas informações do CNIS, chega-se à conclusão de que esse professor, na verdade, ele já tinha direito a uma aposentadoria por pontos, ou seja, uma aposentadoria integral, desde 2015, tá? Desde 2015, ele já tinha direito a uma aposentadoria integral. E aí, gente, ele tinha aqui, ó, em 2015, 33 anos e 7 meses, 96 pontos, acho que é isso, né? Então, bem, o que isso significa, né, gente? Que esse professor teve sua aposentadoria simulada de forma equivocada pelo sistema do INSS. Por quê? Porque o sistema do meu INSS, além de não contabilizar alguns vínculos dele, não sabia que ele era professor. Então, o que ele usou? Os parâmetros de aposentadorias comuns, que é 35 anos de tempo ou 65 anos de idade. Então, de fato, ele nunca teria direito, porque ele não tinha 35 anos de tempo, ele tinha 33, né? Enfim, ele tinha menos pontos do que o necessário. Então, eu não tô conseguindo enxergar a pontuação, tá? Não sei se eu falei correto, mas tá bem pequenininho. Então, ele teve a informação ali que ele tinha direito a essa aposentadoria por pontos, ou até mesmo se ele quisesse, se fosse melhor para ele optar por uma aposentadoria do pedágio de 100%, depois da reforma da Previdência, ele também teria direito, tá? Isso, gente, são duas aposentadorias simuladas que o próprio INSS falou ali no simulador que ele não tinha direito, tá vendo? Tá ali com um xizinho. Ok. E aí, o mais triste, né, a parte mais complicada é que ele já tinha direito a uma aposentadoria por pontos de R$ 5.945. Isso são valores atuais, tá? Claro que na data lá de 2015 era um valor menor, mas a gente vê que é um valor significativo. Na época também seria significativo, seria em torno ali de R$ 5.000, e uma renda atualizada para hoje seria R$ 5.900. Então, gente, resumo da ópera. Esse professor poderia ter se aposentado em 2015, não fez, não pediu, porque não teve informação, porque provavelmente entrou lá no sistema do meu INSS algumas vezes, olhou o simulador e viu que não tinha direito, deixou de ganhar cerca de R$ 5.000 por mês, tá? E aí isso dá uma perda acumulada de quase R$ 400.000 de prejuízo, tá? Então, nesse caso aqui, por ele não exercer o direito dele de aposentar, né, de pedir a sua aposentadoria na data correta, ele perdeu centenas de milhares de reais, tá bom? Que ele poderia estar recebendo, que ele poderia ter investido. Isso aqui eu fiz um cálculo, uma soma simples, tá? Porque se a gente considerar, se tivesse deixado na poupança, se tivesse investido, seria um valor muito maior, tá bom? Então, não seja esse professor, gente, não faça isso com o seu futuro, com o seu patrimônio, tá? Porque é muito dinheiro que você pode deixar de ganhar, tá bom? Segundo caso, e esse caso é um caso um pouco mais feliz, que é de uma professora
E esse caso é mais recente, tá? De uma aposentadoria mais recente. Quando essa professora abre o simulador dela, o que ela vê aqui, ó? Esse monte de não tem direito à aposentadoria por idade, não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição por pontos, não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição mais idade, tem direito à aposentadoria do pedágio com 50%, não tem direito à aposentadoria do pedágio de 100%. Bem, o que significa isso? Essa professora, gente, ela já tinha, na data da entrada da aposentadoria dela, ela já tinha 30 anos de tempo entre professora e não professora. Por isso que o INSS simulou que ela poderia se aposentar por essa regra de pedágio de 50%. Só que qual que foi o valor que o INSS simulou? R$ 3.627, tá? Por que o INSS simulou dessa forma? Porque ela porque o simulador não calcula uma aposentadoria de professora, né? Ele calculou o quê? Uma aposentadoria comum. Então, essa professora, por ela ter mais tempo de contribuição que o necessário como professora, ela atingiu uma das regras de aposentadoria, que é essa regra do pedágio de 50%, que seria de R$ 3.627. O curioso de tudo isso, gente, vocês vão ver o tanto que é curioso daqui a pouquinho. Olha só. Quando ela planeja a aposentadoria dela, ela quer um cálculo para simular uma aposentadoria, se é isso mesmo, né? Porque acaba, gente, que eu vejo muito isso agora, tá? As pessoas estão mais desconfiadas das informações ali do meu INSS, e ainda bem. Então, ela busca um planejamento e ela descobre ali que ela poderia, na verdade, ter uma aposentadoria de cerca de R$ 5.800. Então, veja, uma diferença de 3.600 para 5.800 é muita coisa, dá mais de R$ 2.000 por mês. E aí, gente, foi feito o pedido de aposentadoria dessa professora, tá? Foi planejado, eu trouxe até esse caso completo, tá? Com detalhes e tudo, em uma live que eu falo sobre um planejamento de aposentadoria de sucesso da professora. Então, se você quer saber mais, assim, dos pormenores desse pedido, desse planejamento, vai lá, tá? O curioso é o seguinte, foi dada entrada no pedido, juntou os documentos, né? Argumentou com a INSS que é professora, juntou declaração da escola, falando que ela era professora do ensino básico, infantil, que era dentro de escola. Enfim, foi feito requerimento como reza, né, a instrução normativa número 77 do INSS e os decretos. Quando o INSS concede essa aposentadoria, o que acontece? Como foi feito tudo certinho, né, pelo advogado que fez o pedido dela, o INSS concedeu corretamente. E olha o valor, R$ 5.772 dessa aposentadoria dessa professora. O que isso me diz, gente? Essa aposentadoria saiu dia 2/9 de 2021, tá? Foi a data da concessão dela. E quando a gente abre o simulador dela, dia 15/9, ou seja, dias depois da concessão, continua desse jeito aqui, ó. O INSS continua dizendo que ela não tem direito a uma aposentadoria da professora com pedágio de 100%, que foi essa aqui que foi concedida, né? Do tempo condicional de 100%. Então, é o que eu falo, gente. O simulador é uma máquina. E é uma máquina que não tem tecnologia suficiente e que não pensa. Então, por isso acontecer, o que o professor deve fazer para simular a sua aposentadoria? Gente, enquanto não tiver um sistema confiável no meu INSS, ele vai ter que simular com um profissional, com um advogado de preferência e, de preferência, especialista em direito previdenciário. Por quê? Porque a gente precisa fazer um cálculo baseado no direito. Eu tenho muitos clientes que falam assim, eu tô simulando com contador a minha aposentadoria. E assim, de fato, gente, tem alguns contadores, muitos contadores até, colegas meus, até que assistem às nossas lives aqui, que são muito bons para calcular a aposentadoria, mas alguns não sabem do direito. E por não saber do direito, acaba calculando também de forma errada. Então, se você tem uma categoria diferenciada como professor,
busque assim um pouco mais de cuidado, porque você está vendo que o próprio INSS não faz o cálculo, não sabe fazer o cálculo do professor no simulador. Então, toma bastante cuidado. Então, resumo da ópera aqui, dessa professora, né, que tá aqui. E é isso, gente. Eu queria falar isso para vocês no final, né, qual que é a conclusão. Então, como o professor simula a aposentadoria? Justamente fazendo um planejamento previdenciário de preferência, tá? Porque o simulador do INSS não sabe que você é um professor ou uma professora, não sabe que você tem tempo e idade reduzidas. Então, é bem importante você fazer um planejamento, você saber a data da sua aposentadoria e não só a data da sua aposentadoria, a melhor data com o melhor valor, com o maior aproveitamento, né, o melhor retorno versus o seu investimento, porque você investiu muito, você trabalhou muito e você merece a melhor aposentadoria, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de sempre de vocês. Fico muito feliz com o carinho que eu recebo dos professores aqui e até a próxima. Se quiser sugerir tema, deixem aí nos comentários, tá bom? Tchau, tchau!